Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela TV A Crítica e RTN TV. Começando mais uma edição do programa Fator Agro. Confira os principais destaques de hoje. Agronegócio bate recorde nas exportações e na geração de empregos. Caixa Econômica Federal disponibiliza nova linha de crédito para a agricultura familiar. E a premiada cerveja artesanal feita a partir da mandioca. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Fator Agro, que já está no ar. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. E a gente já abre esta edição destacando a produção de bananas, que é uma das frutas mais consumidas no Brasil. Nutritiva, versátil, ela impulsiona o setor de fruticultura com milhões de toneladas produzidas por ano. Vamos saber mais na reportagem de Alan Pitts. Os brasileiros estão entre os maiores consumidores de banana do mundo e haja fruta para atender esse mercado. O Sítio Barreiras produz cerca de 8 milhões de quilos de banana por ano, só na unidade do Ceará, como revela Felipe Regis, empresário responsável pelo sítio. O Sítio Barreiras, ele é uma empresa familiar que foi fundada em 96, tá? Esse ano vai fazer 28 anos. E ela surgiu num contexto muito bom, porque na época a bananicultura era bem diferente aqui no Brasil. A gente inovou quando a gente começou a entregar fruta em supermercado. Então, sempre o Sítio Barreiras teve uma premissa, que era produzir frutos com sustentabilidade e promovendo o desenvolvimento social. Essa é a nossa missão desde sempre. Inicialmente, estávamos só em Missão Velha, no Ceará, região sul do Ceará, região do Cariri, próximo a Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha. E aí, conforme a empresa foi crescendo, para melhorar a nossa logística, para a gente poder atender mais lugares, a gente plantou banana em outros estados. Hoje, o Sítio Barreiras está apenas no Ceará e na Bahia, estando no sul do Ceará, no norte da Bahia e no sul da Bahia, com produção de banana. Tem 350 hectares de banana aqui no Ceará, tem mais 150 hectares de banana na Bahia, e no sul da Bahia, a gente está com 20 hectares de banana da terra e uma área de 100 hectares de cacau. O nosso foco é o mercado nacional. O mercado nacional é muito grande e como a gente trabalha 90% com a banana prata ela é muito bem aceita no mercado nacional, no mercado brasileiro. A banana é a fruta número 1 do Brasil. Você sabia que por ano os brasileiros consomem em média 25 quilos de banana? Muito disso se deve à versatilidade da fruta, que pode ser consumida in natura ou em uma grande variedade de pratos, doces e salgados. A banana também é considerada um fenômeno nutricional, sendo recomendada por diversos especialistas como um alimento fundamental para a boa saúde. A banana tem potássio, magnésio, fibras, carboidratos e vitaminas do complexo B e C. A fruta ajuda a regular o sistema digestivo, combate a insônia, evita cãibras, combate a depressão e melhora o humor. Motivos não faltam para o consumo da fruta. E a bananicultura é a atividade principal no Vale do Ribeira, a 200 quilômetros de São Paulo. O vale é responsável por cerca de 70% da banana produzida em São Paulo, o equivalente a 1 milhão de toneladas da fruta por ano, conforme revela Silvio Romão, diretor de Relações Internacionais e Exportação da Associação dos Bananicultores do Vale do Ribeira, a Bavar. A produção de bananas do Vale do Ribeira é quase que secular já, né? As características climáticas do vale, de solo, são bastante apropriadas para a cultura da banana. O vale, pela quantidade de águas que tem, pela Mata Atlântica, é praticamente uma estufa a céu aberto. E é uma área que é privilegiada para desenvolver a bananicultura. Então, a nossa banana do vale a gente poderia chamar de imbatível, pela condição climática, condição de solo e pela proximidade com a cidade de São Paulo. A bananeira é uma filha.
a mãe dá um cacho, e quando ela dá esse cacho, ela já tem uma filha grande do lado e uma neta pequenininha. Então, você corta o cacho da mãe, aí você já tem uma filha que em poucos meses também já lança um novo cacho, e sucessivamente a neta já cresceu, se tornou a filha, e surge uma outra neta. Então, a bananeira é uma família, né? E você faz aí, então, os ciclos melhorando a produtividade, ou seja, você tem mais de um cacho de banana por família ano. É uma produção bastante interessante, sim, demanda bastante mão de obra, a bananicultura é mão de obra intensiva, e o Vale do Ribeira, até com o apoio da Embrapa, está desenvolvendo já há quase 2 anos, de estar num horizonte de fazer o Vale Verde. No horizonte de 5 anos, o Vale não usar mais químicos na bananicultura, usarmos os biodefensivos, os bioestimulantes, fertilizantes, ou seja, realmente o Vale do Ribeira trabalhar com bioinsumos. Essa é a nossa meta, essa é a luta que os produtores do Vale estão fazendo com apoio, estímulo e acompanhamento da Bavar e da Embrapa. E a gente faz análise de resíduos, né? Então, a análise de resíduo nossa é praticamente zero, né? Mesmo na casca da banana, que é o protetor da polpa, o resíduo é praticamente zero, e a tendência nossa agora é ser zero mesmo, usando bioinsumos. Existem diversos tipos de banana. Banana figo, ouro, prata, banana d'água, da terra, banana ouro. No entanto, as mais consumidas no país são a banana nanica e a prata. E aqui nesse hortifruti que nós estamos, tem a banana prata, que é a minha preferida. Então vou aproveitar aqui essa reportagem e já vou separar uma dúzia para levar para casa. Eu sou médico e recomendo muito, eu como banana diariamente no meu café da manhã, eu como banana com canela e recomendo, que é um excelente alimento. E é hora de conferir o nosso Giro de Notícias. A Frente Parlamentar da Agropecuária, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, promoveu o workshop Modernização do Seguro Rural no Brasil e reuniu no estado de Mato Grosso especialistas, produtores rurais, seguradoras e autoridades do setor para debater um projeto de lei 2951 que busca tornar o seguro rural mais acessível e eficaz. Atualmente, apenas 21% da área plantada no Brasil está coberta, em comparação com 80% nos Estados Unidos. A proposta visa aumentar a previsibilidade orçamentária e criar um fundo privado de seguro rural previsto na Lei Complementar 137/2010, mas que até agora não foi implementado. Senadores destacaram a importância de trazer uma solução que contemple todos os produtores rurais, de forma que o assunto seja tratado como política de Estado e não de governo. O programa Terra da Gente vai destinar 450 milhões de reais para a compra de terras que serão destinadas à reforma agrária. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, a iniciativa é para que o MST não precise mais invadir propriedades particulares. Pelo menos 200 milhões de reais já foram usados e o restante deve ser liberado em breve, segundo o ministro. O governo federal acredita que o montante será suficiente para assentar pelo menos 70 mil famílias. Há ainda a possibilidade de se fazer uma adjudicação de terras que transferiria imóveis de grandes devedores à União e ainda utilizar terras que estão em patrimônio do Banco do Brasil. Estas duas iniciativas, no entanto, ainda dependem do Ministério da Fazenda para serem efetivadas. O estado do Paraná pretende aumentar a área irrigada em 20%, passando dos atuais 170 mil hectares para 205 mil hectares, ou 3% da área plantada atualmente. De acordo com a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Estado, o programa Irriga Paraná deve destinar 200 milhões de reais, sendo cerca de 150 milhões em linhas de crédito voltadas
a instalação de sistemas de irrigação. Também está prevista a abertura de uma linha de crédito do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, específica, com subvenção dos juros que vão de 7% a 12% ao ano, conforme o valor financiado, disponíveis durante todo o ano. O governo também vai apoiar a instalação de sistemas irrigados para a agricultura familiar, com subvenção direta ao beneficiário final, de até 80% do valor do projeto, limitado a R$20 mil. E em setembro, as exportações do agronegócio brasileiro alcançaram um novo recorde, totalizando 14,19 bilhões de dólares, representando um crescimento de 3,6% em relação ao período do ano anterior. Esse resultado expressivo na balança comercial é atribuído em grande parte ao aumento do volume exportado. Segundo a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária, os setores que mais se destacaram nas exportações foram o complexo soja, carnes, complexo sucroalcooleiro, produtos florestais, cereais, farinhas e preparações, além do café. Esses 6 segmentos representaram 84,6% da pauta exportadora do agronegócio brasileiro. E a gente fala agora da Sea Food Show 2024, um dos principais eventos do setor de peixes e frutos do mar da América Latina, que reúne profissionais e grandes marcas de todo o mundo. Ricardo Torres, diretor do evento, e Francisco Medeiros, o presidente da Associação Brasileira de Piscicultura Peixe BR, contam todos os detalhes sobre o evento. Agora, no mês de outubro, em São Paulo, nós temos a Seafood América Latina, uma das mais importantes feiras para comercialização de pescado no Brasil. Para peixe BR é importante, haja vista que atualmente no Brasil, a produção de peixes de cultivo, que são aqueles peixes criados em fazendas, já superou de forma significativa a produção de pescado oriundo da pesca, da captura, seja nos rios ou nos mares. O que torna importante para nós da Peixe BR a participação em função da presença das empresas associadas. Na realidade, são elas que fazem os negócios, né? Principalmente hoje, onde mais de 65% é tilápia. A maioria das empresas que estarão presentes é produtoras e processadoras de tilápia, e também do tambaqui e da tambatinga, mais na região centro-oeste e da região norte do país. É uma feira importante não só para ficar em contato com os compradores nacionais, mas também a presença de alguns internacionais. Lembrando que atualmente o produto pescado no Brasil que mais se exporta é a tilápia, em termos de volume, não em termos de valor. E isso tem aumentado ano a ano, dia a dia, em função exatamente da melhoria de competitividade da piscicultura brasileira. Então, uma feira muito importante para nós, da piscicultura, haja vista que comercializar é o nosso objetivo e é um dos melhores fóruns para que isso aconteça. A Seafood Show Latinoamérica é a feira mais importante do setor de pescado em toda a América Latina. Ela é sediada no Brasil, mas ela reúne também participantes do Chile, do Peru, da Argentina, do Uruguai e de outros países também que não são da América Latina, mas fornecem para a região, como Portugal, Espanha, Marrocos, Omã, o próprio Chile, enfim. Então é uma grande congregação aí de toda a cadeia produtiva do pescado, seja o pescado produzido pela aquicultura, seja o pescado produzido pela pesca extrativa. Então essa feira ela acontece em São Paulo, no recém-reformado AMB, um tradicional pavilhão de exposições aqui em São Paulo, que reúne as principais feiras que acontecem na cidade, mas ele passou por uma reforma completa no último ano, e agora a gente vai ter o orgulho de receber aí mais de 100 marcas expositoras, em torno de 3.500 visitantes, e também a participação aí de representantes de 16 países diferentes, incluindo aí os países que eu mencionei, mas principalmente os países que têm algum tipo de relação comercial nessa área de pescado com o Brasil. Essa feira ela reúne todos os compradores de pescado, seja do varejo, dos supermercados e também dos outros operadores aí desse segmento, mas também os operadores do food service, que são os bares, restaurantes, lanchonetes e todo o sistema de alimentação fora do lar. Então, eles têm muito interesse em acompanhar as novidades que vão ser apresentadas na feira
E essas novidades elas vão ser expostas de várias formas, seja nos estandes, seja também nos eventos paralelos que vão acontecer. Então a gente tem uma programação extensa com mais de 40 horas de conteúdo, além do prêmio Seafood Innovation Show, que vai apresentar as principais novidades aí, lançamentos nessa área de pescado, em produtos. Também teremos aí o Campeonato Brasileiro de Sushi, com representantes do Brasil inteiro, e a presença de um sushi man internacional que vem direto do Japão, o Sensei Ogawa, que vai fazer aí o júri técnico e aprovar quais são aqueles que são os melhores sushi mans do Brasil. Além disso, nós teremos também o prêmio Melhores Peixeiros do Brasil, que valoriza essa importante atividade dentro da cadeia produtiva. Afinal de contas, o peixeiro é o nosso vendedor da cadeia produtiva, é ele que dialoga com o consumidor e promove o aumento de consumo de pescado. Olha, para você que é da região norte, mas também de todas as demais regiões que consomem pescado no Brasil, como o Nordeste, Centro-Oeste, que tem um forte consumo de peixes amazônicos aí, a Seafood Show realmente é um palco muito importante para você se atualizar a respeito de produtos, de tecnologia, de novos fornecedores e estar em contato aí com essa cadeia que é a que mais cresce no agronegócio brasileiro. Então esperamos você lá, vai ser um prazer recebê-lo na Seafood Show Latinoamérica. Intervalo comercial. E na volta tem a previsão do tempo e ainda uma reportagem especial sobre o protagonismo das mulheres no campo. Não saia daí, o Fator Agro volta já. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Já estamos de volta e a gente fala agora sobre crédito agrícola, porque a Caixa Econômica Federal vai disponibilizar para as regiões Norte e Centro-Oeste cerca de 300 milhões de reais e deve atender principalmente a agricultura familiar e microempreendedores. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado especialista em agronegócio, o Matheus Freitas. Bom dia, Matheus. Bom dia, Berenice, a todos da audiência do programa Fator Agro. Sim, é uma linha de crédito positiva que vem com a medida do governo para poder fomentar a agricultura familiar. Eles têm um mote focado ali na desigualdade, né, para poder mitigar a desigualdade no campo. Pelo menos esse é o objetivo do programa. Lembrando que o crédito parte de uma fonte de fundos constitucionais, o FCO e o FNO, que foram criados justamente para eliminar a desigualdade de desenvolvimento regional do Centro-Oeste e do Norte, que, a despeito do Sul e do Sudeste, que são mais desenvolvidos, industrialmente falando, estavam deixados de lado pelos governos federais anteriores. Então, a Constituição veio em 88 e trouxe com ela os fundos constitucionais para mitigar justamente essa desigualdade regional. E essa fala também incluiria o Nordeste, mas ele não está no programa, né, obviamente. O programa apresenta também taxas de crédito e juros muito mais baratas do que a média do crédito rural em si, que vai ali até 18% ao ano, 20% ao ano, fora outros serviços que são vendidos juntamente com o crédito que acaba entrando na conta. Tendo uma taxa de juros de até 0,5% ao ano e um prazo de pagamento de 5 anos, além de bônus de adimplência, é um crédito muito barato, realmente, que perde para a inflação e serve justamente para fomentar a atividade de quem produz para si, para sobreviver, e vende o excedente. É o conceito base da agricultura familiar mesmo. Existem algumas condições para requisitos, né? Uma delas é que a família precisa estar inscrita no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, não é isso? Tem que estar inscrito no programa do governo voltado para a agricultura familiar, é o chamado CAF, né? Se não tiver inscrito ali, não pode entrar. É como se fosse o CAD único da agricultura familiar, digamos assim, para as pessoas entenderem de forma mais simples, né? Mas quem faz essa agricultura familiar, quem já vende o excedente para merenda escolar, quem já conhece o Pronaf, por exemplo, já está inscrito e não vai ter que preocupar com isso.
E também aqui fala sobre o edital. É importante, né, que as pessoas que têm interesse, os produtores interessados, fiquem de olho no edital para credenciar empresas especializadas em apoiar e oferecer orientação para os tomadores beneficiados pelo microcrédito rural. É isso aí em relação aos projetistas, quem trabalha com concessão de crédito e monta projetos de financiamento. Como é um programa novo, diferente do crédito rural Plano Safra, né, e o Pronaf, que já existe, o projetista tem que se inscrever no programa para poder ser credenciado e poder fazer a intermediação ali, né? Normalmente é o profissional mais adequado para orientar na prática como se dá essa concessão de crédito. Ele vai lá, monta o projeto, apresenta para o banco e traz de volta o resultado para o cliente. O produtor tem que estar atento, porque se o recurso do Plano Safra, que era de bilhões, acabou muito rápido, né, vai acabando muito rápido nos últimos anos, esse recurso aqui, que é bem inferior, né, 150 milhões para o norte, 150 milhões para o centro-oeste, deve acabar tão rápido ou mais rápido quanto. Tá? Em questões de horas, dias, acaba esse recurso, realmente. Não deixar de forma alguma o produtor de observar se realmente as condições da contratação são essas do programa, porque pode acontecer muitas vezes, né, o gerente ali da operação colocar outro tipo de crédito e o produtor sair perdendo. Isso acontece muito. Né? Então, às vezes ela vai pegar um crédito mais caro achando que é o crédito mais barato, ver muito as condições de pagamento, se realmente está parcelado no prazo que o programa prevê, né, de até 5 anos. Então, eu recomendo o produtor, além do projetista, o agrônomo, que vai fazer ali a parte do projeto, procure também um advogado, porque muitas vezes acontece ele contratar um crédito, pensando que é um crédito mais barato e com prazo, e acaba levando o outro para casa, porque na hora de assinar o contrato, de receber o dinheiro, fica afoito ali, né? Não procura uma assessoria. Então, tem que procurar um advogado para ler o contrato, ler o projeto, comparar e ver se realmente estão nas condições estabelecidas ali no programa e na conversa com o gerente também. O uso eficiente da água em sistemas agrícolas é fundamental para a boa produtividade nas lavouras. A dica de ouro hoje é sobre técnicas de irrigação. A dica de ouro de hoje, a gente vai falar um pouco sobre técnicas de irrigação. Então, assim, com base nos acontecimentos climáticos do último ano, né, em que a gente verificou um clima bastante seco, uma estiagem bastante prolongada, fora o calor, altas temperaturas, né, então a busca por sistemas de irrigação tem aumentado o interesse. Então, nada mais importante do que antes de você tomar essa decisão e passar a utilizar um sistema, ter o conhecimento necessário para isso. É importante ter o conhecimento do processo do ciclo hidrológico, né, porque a gente vai estar lidando com vamos dizer assim, um insumo, que na verdade é um insumo, né, que é oferecido pela natureza, né, um recurso natural finito, né, então a gente tem que usar com muita responsabilidade. A agricultura irrigada é responsável por 50% a 70% da utilização da água na agricultura, né? Então, é uma grande responsabilidade. Como que a gente pode estudar isso daí ou conhecer isso daí resumidamente? Então, a gente tem que entender que o ciclo hidrológico pode ser dividido em 3 partes, ou 3 processos, né? Que são os processos de entrada, os processos de armazenamento e o processo de saída, né? Então, eu vou falar resumidamente isso para auxiliar vocês a tomarem uma decisão mais assertiva, né, para vocês entenderem qual tipo de sistema de irrigação pode ser mais apropriado para cada situação. Então, considerando o processo de entrada do ciclo hidrológico, a gente tem que entender o quê? Quais são os processos de entrada? Seria a chuva, propriamente dita, né, e a irrigação, que é a chuva artificial, né? Então, primeiramente, falando da chuva, a gente tem que conhecer não só a quantidade, mas principalmente a distribuição da chuva ao longo do ano em cada região, né? Então, são dados interessantes eu conhecer o quê? Qual que é a intensidade, a duração e a frequência da chuva em cada lugar, né? Então, por exemplo, a gente está numa condição de cerrado, em que nós temos um período de chuva mais ou menos de outubro até abril,
né, seguido por uma estação seca prolongada, de maio até setembro, né? Então, somado a essa seca, a gente tem altas temperaturas. Então, isso é uma condição de cerrado, uma condição, por exemplo, de clima subtropical. A gente tem uma distribuição de chuvas mais homogêneas. Só que ocorre o veranico, né, que é aquele período de estiagem de curta duração. Só que, dependendo do caso, pode ter um impacto muito grande no sistema de produção, né? E a outra situação é um clima já árido, vamos dizer assim, ou semiárido, como a gente tem na região Nordeste, em que a gente tem um regime de chuvas muito mais escasso. O primeiro caso, no primeiro tipo de irrigação é a irrigação plena, né? Então, puxando o que eu falei por último da região semiárida, a irrigação plena ela é utilizada em regiões onde a escassez hídrica não permite a produção sem a irrigação, né? Então, nesse caso, a gente vai utilizar sistemas, vale o investimento, né, em sistemas fixos, e como é uma região que tem escassez hídrica, a gente tem que investir em sistemas de irrigação localizada. Na irrigação de salvamento, que é uma irrigação para atender déficits hídricos pontuais, a gente não precisa investir em sistemas caros, em sistemas fixos, bastando um sistema que pode ser portátil, né, para você mudar de posição, levando para atender os déficits localizados. E a última situação é a irrigação suplementar, que ocorre na região de Cerrado, por exemplo, em que a gente tem um déficit hídrico prolongado, e aí sim vale o investimento em sistemas fixos, como pivô central, como aspersão convencional fixo, e partindo para culturas como fruticultura ou como hortaliças, a gente pode e deve utilizar sistemas de maior eficiência, né, que seria irrigação localizada, com gotejamento e microaspersão. Fica essas dicas. Mais importante, procurem um profissional qualificado na região, né, é importante, e a gente permanece à disposição. Saudações. Hora de fazer mais um giro de notícias. E a canola, também conhecida como soja de inverno, se tornou a grande aposta dos produtores gaúchos nesta safra, com uma série de vantagens, como sua eficiência na rotação de produção e a alta lucratividade. A cultura vem crescendo de forma significativa no Rio Grande do Sul. Além disso, os agricultores têm garantido a venda do grão com preços praticamente definidos no momento do plantio, o que reduz os riscos e atrai cada vez mais interessados. De acordo com estimativas da Emater Rio Grande do Sul, a área plantada de canola atingiu um recorde histórico neste ano, chegando a 135 mil hectares, um crescimento expressivo em comparação com 77 mil hectares cultivados na safra anterior. O volume de produção também acompanha essa expansão, com uma previsão de aumento de 134 mil toneladas para 226 mil toneladas. E o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, autorizou a pesca controlada de 800 peixes na terra indígena Vale do Javari, no Amazonas, e nas comunidades ribeirinhas ao redor da reserva, localizada em Atalaia do Norte. A atividade, que faz parte do manejo sustentável do pirarucu, promete gerar uma renda superior a R$ 700 mil neste ano, beneficiando diretamente cerca de 200 famílias indígenas e ribeirinhas. Esse é o segundo ano consecutivo que o manejo do pirarucu é realizado na região, contribuindo para a preservação da espécie e a sustentabilidade das comunidades locais. Um destaque especial desta temporada é a participação pela primeira vez dos indígenas da etnia Maioruna no processo de pesca, fortalecendo a integração das comunidades tradicionais com a atividade econômica sustentável. E o Brasil deve colher mais arroz, feijão, algodão e trigo em 2024, enquanto a produção de soja, milho e sorgo deve encolher conforme levantamento sistemático da produção agrícola de setembro, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A estimativa é de que a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas
some 295,1 milhões de toneladas no próximo ano, representando uma queda de 6,4% em relação à safra de 2023, uma redução de 20,2 milhões de toneladas. No caso da soja, principal commodity agrícola do país, a produção deve recuar 4,9% em 2024. Já a colheita de sorgo pode cair 8,7%, e a de milho deve ter uma retração ainda mais significativa de 11%. Esse declínio é atribuído principalmente a quedas de 17,4% na primeira safra de milho e de 9,3% na segunda safra. Por outro lado, as expectativas para o algodão são otimistas, com uma previsão de crescimento de 14,2%. Arroz, feijão e trigo também devem apresentar aumentos em relação a 2023, com variações de 2,4%, 5,5% e 9%, respectivamente. Tempo instável em boa parte do Brasil central, com risco de temporais que podem afetar Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e o oeste da Bahia. Em algumas regiões, a chuva pode ultrapassar os 80 milímetros. O início de novembro promete manter o padrão de chuvas fortes, especialmente no Brasil central e no sul do Rio Grande do Sul. Em Manaus, segunda e terça com tempo nublado e chuvoso. O sol volta a aparecer a partir de quarta-feira, com temperaturas variando entre 27 e 35 graus. E nesta semana foi comemorado o Dia Internacional da Mulher Rural. E a ProSoja de Mato Grosso aproveitou para destacar o protagonismo das mulheres no campo. Eu sempre fui da terra, então não tem outro olhar, não. Eu acho que a melhor vida que tem é ser uma mulher do campo. É onde você está no meio da natureza, você não deixa de só estar na natureza, você está convivendo com outras pessoas também, né, da cidade. Não tem palavras. Eu não me veria fora daqui, de jeito nenhum. Morar numa cidade, num centro grande, é aqui na fazenda. E dia 6 de outubro de 2017 eu cheguei aqui com 2 malas. Então assim, não foi uma coisa muito planejada, sabe? Eu queria que fosse, meu sonho era que fosse planejado, com meu pai vindo aqui, né, me ajudando, me falando, olha minha filha, faz assim, vamos para esse lado, vamos para o outro. Mas não foi. Eu costumo dizer que eu não cresci aqui. Na verdade faz pouco tempo que eu entendi isso. Eu não cresci no Mato Grosso como criança, mas eu cresci como pessoa. Meu pai foi uma pessoa que lutou muito para deixar bens pra gente, né? Então, eu não queria de jeito nenhum, em nenhum momento, desonrar o nome dele. Meu pai faleceu. A gente se viu, parece só. Tudo que a gente queria fazer alguma coisa, a gente sempre estava ali conversando com ele, né? Ele aconselhando a gente. Então, foi difícil nesse tempo. As lembranças que eu tenho com o meu pai era sempre na fazenda, sabe? A lembrança de pequena é a gente brincando. Ele sempre gostou muito de cachorro, então ele chegava no final do dia, sentava na grama e os cachorros subiam em cima dele, sabe? Então eu tenho essa lembrança, ele e os cachorros, assim. Trabalhar na terra não tem preço. Produzir para outras pessoas comerem não tem preço.
Então, eu acho que a melhor coisa é continuar nesse caminho. Mostrar que mulher pode, a mulher consegue fazer as coisas. Não ter medo de lutar, né? Hoje eu sei que o meu crescimento depende disso aqui, sabe? Eu sou uma outra pessoa depois que eu vim pra cá. E eu amo isso aqui como se eu tivesse nascido e crescido aqui. Cada segundo aqui vivido, os difíceis, os bons, todos eles valeram. Muito bem, a gente fala agora sobre a geração de empregos, porque o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, em parceria com a CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, realizou uma pesquisa que mostra que o agronegócio bateu mais um recorde no quesito contratações. Os detalhes na reportagem. O agronegócio brasileiro empregou 28.600.000 pessoas no segundo trimestre deste ano. Foram 643 mil pessoas a mais, avanço de mais de 2% frente ao mesmo período do ano passado. O advogado especialista em agronegócio, Leonardo César, analisa os números e o incremento no número de empregos no setor. O levantamento aponta que o crescimento no contingente ocupado no agro esteve relacionado, sobretudo, aos incrementos de 8,3%, ou de aproximadamente 815 mil pessoas. No número de trabalhadores atuando nos agroserviços é de 4%, ou aproximadamente 179 mil pessoas nas agroindústrias. Esses números, eles basicamente são parte de uma série histórica de pesquisa que é realizada pelo CPEA anualmente em parceria com a Confederação Nacional da Agricultura. E esse incremento no número de empregos no campo, no agronegócio de uma forma geral, ele reflete a consolidação de uma estratégia de longo prazo, de uma estratégia de crescimento da participação do agro na economia brasileira. A gente está falando de um crescimento no número de empregos formais, principalmente de pessoas instruídas, que têm um nível de educação técnico, de nível técnico, ou até mesmo de nível superior. Porque à medida que o tempo passa e o agro cresce e tem a sua participação aumentando dentro da economia brasileira, por óbvio, eles precisam de profissionais cada vez mais capacitados para fazer com que esse ambiente de negócios ele se torne cada vez mais eficiente e tenha a sua produtividade aumentada. Então, quando a gente olha para esse aumento no número de empregos no agronegócio, a gente está enxergando exatamente isso, a consolidação de um resultado positivo, de um trabalho que tem sido feito aí ao longo dos últimos 12 anos. Principalmente considerando que essa série histórica de pesquisas ela se iniciou em 2012. De acordo com os pesquisadores, a expansão das atividades agroindustriais tem como consequência uma maior movimentação de serviços, devido à complexidade de algumas operações industriais, que, por consequência, movimentam uma ampla gama de serviços. Os empregos formais no campo também cresceram ao longo dos últimos anos. Isso porque novas aberturas previstas na carteira de trabalho permitem a contratação por temporada de safra. Essa informalidade que a gente via antigamente acabava gerando aberturas para que esses trabalhadores eventualmente ingressassem na justiça trabalhista com algum pedido de reconhecimento de vínculo formal e com isso o produtor teria uma série de consequências, principalmente financeiras, porque dessa relação formal decorrem diversos direitos que esse trabalhador teria. Só que essa formalização, ela parte justamente desse ponto de vista, de que esse produtor ele também está tomando mais conhecimento, ele também está se preparando melhor, ele está se profissionalizando e com isso ele sabe que ele não pode gerar essas aberturas que inclusive resultariam numa diminuição da sua própria margem de receita.
Ou seja, se ele tem um trabalhador formal, se ele paga todos os direitos e esse trabalhador no futuro ele deixa de entrar com qualquer tipo de demanda judicial contra ele, é um dinheiro a mais que ele está mantendo em caixa, é um prejuízo a mais que ele está evitando. Então, a gente consegue ter, inclusive, resultados melhores a partir disso. Vamos fazer mais um intervalo comercial? E na volta vamos mostrar como é produzida a cerveja artesanal que foi considerada a melhor do Brasil, hein? E ainda, os principais eventos que devem movimentar as feiras agropecuárias em todo o Brasil. Não saia daí, o Fator Agro volta já. Fator Agro tem o apoio à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Fator Agro tem o apoio à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Já estamos de volta e olha, os amantes de cerveja artesanal sabem que a bebida pode ser produzida a partir de outros ingredientes que vão além da cevada. Vamos conhecer agora a cerveja vencedora do Prêmio Artesanal Brasil, que foge do tradicional, feita a partir da mandioca. O Marcos Leal é quem tem todos os detalhes pra gente. A gente, desde que nasceu, né, enquanto cervejaria, a gente nasceu com essa proposta de valorizar nossas raízes, nossa região. Então, dentro do nosso mix, você vai ter várias cervejas, onde algum desses estilos de cerveja que a gente faz, a gente tenta incorporar alguns ingredientes regionais. A gente fez a primeira cerveja chamada Alagoas, foi em 2017, quando a Alagoas completou 200 anos. E a gente fez uma edição, uma cerveja comemorativa, referente ao aniversário aqui do estado. A mandioca é um produto que é encontrado em todo o Brasil, né? De norte a sul você encontra a mandioca, só muda o nome. É macaxeira, aipim, mandioca, enfim. E aí, as cervejarias aderiram, tá? A gente foi uma das cervejarias que aderiu, a gente pensou, poxa, vamos aproveitar esse projeto e vamos transformar nossa Alagoas na Alagoas Funk Wild, que foi essa cerveja que foi premiada. No momento que eles prensam a mandioca, sai um líquido, né, que eles chamam de manipoeira. E essa manipoeira, essa água, esse suco da mandioca, vamos dizer assim, que não era usado, era descartado, porque o que interessa para eles é a farinha, né? E aí, essa manipoeira, esse suco da mandioca, é que a gente coletou. E é nesse suco que tem essa microflora viva ali, cheia de leveduras selvagens. E aí a gente coletou essa microflora e aí fez a cerveja no ano passado. Ela ficou envelhecida numa barrica de carvalho durante um ano. E aí, quando foi agora, há uns meses atrás, a gente lançou essa cerveja. Ficou muito feliz. A gente já estava feliz com o resultado do projeto. Quando a gente tomou a cerveja, a gente ficou muito feliz. Então, aquilo ali, para mim, já era um prêmio de ver aquele resultado sensorial daquele produto incrível. O ano passado, na verdade, a gente inaugurou o bar aqui da fábrica, onde a gente pode ter esse contato direto, porque até então a gente, como cervejaria, a gente distribuía para os estabelecimentos, bares, restaurantes, enfim, empórios, né? Mas aí, ano passado, a gente inaugurou aqui o bar da fábrica, que fica no Jaraguá, em Maceió. E aí a gente está tendo um retorno muito gratificante do público em relação aos nossos produtos, não só a cerveja em si, mas também a parte gastronômica, porque também existe uma preocupação nossa de agregar, né, petiscos e pratos também que agreguem com a cerveja, fazendo crescer tanto o sabor da comida, como também o sabor da cerveja. E um outro assunto agora, a Frente Parlamentar da Agropecuária foi sede da primeira cúpula sul-americana global, organizada pelo Instituto Pensar Agro. O encontro reuniu parlamentares, autoridades e grandes lideranças de diversos países para debater os desafios globais do setor, entre eles o desenvolvimento sustentável.
O deputado Pedro Lupion, presidente da FPA, abriu o evento destacando a importância de alinhar os discursos entre os países sul-americanos para enfrentar as narrativas negativas que cercam o agronegócio, principalmente aquelas impostas por concorrentes internacionais. Ele ressaltou que o Brasil cumpre sua parte como uma das legislações mais restritivas do mundo, mas ainda assim sofre com ataques sobre a forma como produz. Nós precisamos mostrar e provar que a nossa produção é ambientalmente responsável, é socialmente responsável e que eles dependem efetivamente do trabalho do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, do Chile e de cada um deles para que eles tenham alimento na mesa dos franceses, dos alemães, dos europeus e de qualquer um deles. A gente precisa mostrar e provar isso. Para isso, nós temos cada país a sua responsabilidade, como nós já estamos fazendo aqui no Brasil, uma lei de reciprocidade, como nós estamos buscando através da diplomacia medidas compensatórias para esses ataques constantes, principalmente do bloco europeu em relação à nossa produção, e esses países têm feito a mesma coisa. É importante dizer, todo e qualquer tratado de Mercosul com a União Europeia vai ter que passar pelos parlamentos de cada um desses países. E aqui estamos formando as bancadas do agro em cada um desses países para que a gente consiga ter um posicionamento mais firme, unindo cada uma das nações e os seus interesses para enfrentar essa intervenção da União Europeia na maneira de produzir na América do Sul. Nilson Leitão, presidente do IPA, ressaltou a união dos parlamentares como fator decisivo para o sucesso do agro no Brasil. Ele destacou que o avanço do setor produtivo passa pelo fortalecimento legislativo e pela cooperação entre os países da América do Sul. Essa harmonização justamente para isso. A América do Sul tem uma peculiaridade, nós temos os mesmos clientes, os mesmos destinos, né? E também temos os mesmos embargos, né? Os mesmos problemas. Sentar à mesa com a União Europeia, o Brasil sozinho, é um tipo de negócio, né? Agora, todos os países juntos, defendendo as suas peculiaridades, mas elegendo 2, 3 pautas que sejam únicas, que sejam harmoniosas, já é uma junção. Já o ex-ministro Roberto Rodrigues abordou as consequências da perda de liderança global no cenário agropecuário, afirmando que o setor é o centro de questões como segurança alimentar, segurança energética, mudanças climáticas e desigualdade social. Segundo ele, é hora de transformar discurso em ação para superar esses desafios globais. Essa reunião tem por objetivo criar uma união parlamentar e institucional que permita à região toda discutir perante o mundo como resolver os problemas que afetam a humanidade. A senadora Tereza Cristina reforçou a necessidade de a América do Sul ditar as pautas ambientais, em vez de ser pautada por elas, destacando que a união entre os países da região é fundamental para enfrentar as imposições externas. Santiago Bertoni, ex-ministro da Agricultura do Paraguai, elogiou a iniciativa do evento, dizendo que o agro é o motor dos países sul-americanos e que a responsabilidade ambiental já faz parte do setor antes mesmo de ser uma exigência global. O primeiro painel do evento trouxe debates importantes sobre o panorama agropecuário na América do Sul. O ex-presidente da Argentrigo, David Hughes, alertou sobre o desgaste imposto ao agro sul-americano pela União Europeia, enquanto Alfredo De Angeli e Atílio Benedetti, parlamentares argentinos, reforçaram a importância da união do Mercosul para garantir o avanço do setor. Os participantes concluíram que é necessário agir de forma conjunta e decisiva, em especial no que diz respeito ao acordo com a União Europeia, para garantir que o agro sul-americano continue competitivo e sustentável. No encerramento do evento, foi entregue uma carta ao parlamento que, segundo Nilson Leitão, presidente do IPA, é um instrumento de defesa e proposta para a melhoria do avanço da produção e comercialização de alimentos na América do Sul. Essa carta de intenção é entregar aos parlamentos de cada país e eles se juntarem, se organizarem numa governança única da América do Sul entre os parlamentos. Não é uma concorrência com o Parlasul, não é uma concorrência com o Mercosul, mas é uma organização a partir da agropecuária da América do Sul. Com essa união, os países da região buscam fortalecer o agro e garantir um futuro mais promissor para o setor. Hora de conferir o que acontece no Brasil na nossa agenda de eventos.
Na Agenda Agro dessa semana, destaque para o 9º Congresso Nacional das Mulheres no Agro, nos dias 23 e 24 de outubro em São Paulo. O evento conta com uma programação extensa e palestras de mulheres que se destacam à frente de grandes empresas e instituições voltadas para o agronegócio. O Prêmio CNA Brasil Cerveja Artesanal está chegando na reta final e convida a todos para a degustação e votação do Júri Popular, que acontece dia 25 de outubro no Complexo Gastronômico Mané Mercado, ao lado do Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A divulgação do resultado final deve acontecer em novembro. A segunda edição do Diálogos Boi na Linha será realizada no dia 23 de outubro em Cuiabá, Mato Grosso. O evento é uma boa oportunidade para discutir os desafios da bovinocultura no estado do Mato Grosso, reunindo grandes especialistas no setor. E o 31º Congresso Internacional da Indústria de Trigo será realizado de 23 a 25 de outubro no Paraná. O evento conta com debates e workshops apresentados por especialistas nacionais e internacionais. Em paralelo, acontece uma feira de negócios, com ofertas de máquinas com tecnologia de ponta. E a Expo Agro Capivari acontece de 24 a 26 de outubro, na cidade de Capivari, interior de São Paulo. O rodeio é o destaque principal, prometendo muita emoção e adrenalina para os amantes da festa. O evento ainda contará com grandes shows. Imperdível! Muito bem, e o programa Fator Agro desta semana vai ficando por aqui, mas domingo que vem estamos de volta. E se você quiser rever alguma dessas reportagens e outras inéditas, se inscreva na nossa página no YouTube, Programa Fator Agro, e também siga o nosso perfil no Instagram, assim você não perde nenhuma de nossas atualizações. Semana que vem estamos de volta trazendo as principais notícias que o homem do campo precisa saber. Uma ótima semana para você. Tchau, tchau.